Essa aluna do terceiro ano do Colégio Empairos, ela pesquisou as especificações de alguns desses aparelhos e eu vou usar os dados que ela pegou, né? Um chuveiro tem entre 5.500 a 6.800 watts. Você vê que é uma potência bem alta. A voltagem 127 a 220 volts. Então o chuveiro ele pode ser ligado em 127 e em 220. Na próxima aula, quando a gente estudar pelo PowerPoint, eu vou mostrar que os circuitos de uma casa, como ele é montado. Então tem o fio que chega da rede elétrica e ele passa pela caixa de energia. Da caixa de energia, a gente trança fios para os cômodos, né, da casa e divide esses fios para fazer as tomadas, né, colocar os interruptores, que são os caminhos que vai passar a eletricidade. Um interruptor ligado é um circuito fechado. O circuito fechado é como uma ponte feita. Vocês lembram do potencial maior e do potencial menor, o polo positivo e o polo negativo. Então, o circuito fechado é uma ponte feita entre o polo positivo e o polo negativo, né? E passa energia elétrica, então a gente ativa esse caminho de passagem da corrente elétrica quando a gente liga o interruptor ou fecha o circuito. Então, a gente faz essas ligações a partir de um fio central, divide os fios para ligar as tomadas, né? Para colocar nas tomadas, e essas tomadas vão ter voltagens. Uma parte das tomadas de casa tem 127 volts, né? Que é a voltagem mais baixa quando a gente utiliza a corrente alternada, né? A corrente alternada é aquela que vem da rede elétrica das usinas hidrelétricas, né? Ela é gerada numa quantidade bem maior do que 127 volts ou 220 e ela vem reduzindo pelos transformadores que ela passa e ela chega na rede elétrica aqui na cidade, nas estações de distribuição, né? Nas concessionárias, ela chega numa voltagem reduzida de 127 a 220 e é essa voltagem que a gente utiliza. Então a gente divide os fios de um cômodo, de uma casa, para ligar as tomadas. Aonde a gente vai ligar com 220, a gente coloca duas fases. Duas fases porque uma fase é ligada e a outra fase é neutra. E tem que ter um fio terra também, junto com as duas. Então, duas fases para 220 e uma tomada de 127, uma fase só, que é a fase ligada, né? E a neutra, né? Uma ligada e uma neutra. Mas é uma fase, né? A gente utiliza como uma fase só. Uma tomada de 220 é duas fases, dois fios ligados e dois neutros, né? Um neutro para um ligado. Um fio ligado tem um fio neutro junto dele. Tomadas de 120 que tem duas fases, tem outro fio ligado e outro fio neutro, né? Outra fase ligada e outra fase neutra. Então são duas fases ligadas, duas fases neutras para tomadas de 220. Quando a gente vai ligar uma tomada de 220 e tem que ter um fio terra na extremidade, no final, para isolar caso tenha uma sobrecarga de corrente passando por esses fios, né? A gente tem que isolar e tem que ter um disjuntor também, porque ele desarma se o disjuntor percebe. O disjuntor é um aparelho que ele gera corrente elétrica por indução. Duas espiras e dois eletroímãs pequenos. Quando a corrente passa por um deles, ela gera uma corrente induzida e tem um detector, um receptor. Se ele percebe que a corrente é mais alta do que aquela fase foi feita para ter, né? Ele desarma e impede a passagem da corrente elétrica ser levada para aquela tomada, né? Então aí não chega energia elétrica naquele ponto.
Então, um ponto, para colocar um ponto na casa, a gente fala de uma tomada, tomadas de 110 é uma fase só e um neutro, né? Tomadas de 220, duas fases ligadas e duas neutras, né? Sendo que é uma neutra para uma fase ligada. Então, 220, duas ligadas, duas neutras, um fio terra, todas as ligações vão ter que ter esse fio terra e um disjuntor também nessas ligações. A gente pode dividir as ligações em uma casa, representar, fazer um desenho. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai estudar na próxima aula, esse desenho de ligações de tomadas numa casa. E em outros lugares, em elevadores, em prédios, né? Em prédios com andares, onde a gente vê o desenho por dentro do prédio, das ligações, tem que ter um fio terra. Em ligações de 127, uma fase ligada e uma neutra. Em ligações de 220, duas fases ligadas, duas neutras. É sempre em pares, tá, gente? Uma fase ligada, uma fase neutra. Uma fase ligada, uma fase neutra. A gente vai estudar esses desenhos na próxima aula. Então, ela utilizou aqui para a voltagem do chuveiro, né? Essa aluna, 127 volts, 220 volts, são as voltagens que o chuveiro pode ligar. Um chuveiro ele pode ligar em 220 porque ele tem uma potência grande, maior, ele pode trabalhar, utilizar uma energia elétrica mais alta. Então, a gente pode ligar o chuveiro no 220 também. Ele tem uma frequência, a gente estudou em corrente elétrica, que os elétrons, né, a corrente elétrica vem dos elétrons. E os elétrons, no movimento deles, na corrente alternada, eles têm uma frequência, que é quantas oscilações eles fazem em um segundo. Então, se a voltagem da corrente é grande, a frequência dos elétrons é grande. Essa frequência é sempre constante, mesmo que a corrente seja alternada. Porque o que quer dizer a corrente alternada? O sentido do polo positivo para o polo negativo é invertido, né? Os elétrons ficam quase que parados, invertendo o sentido do polo negativo e do polo positivo. Mas essa inversão ela gera uma energia, porque como a gente vai falar daqui a pouco, do mesmo jeito que as cargas elétricas e a corrente elétrica passam pelos neurônios, pelas células nervosas, é por troca de polaridade. O polo positivo ele se inverte com o polo negativo. E do polo positivo a gente tem a energia elétrica que vai para o polo negativo. E é também o mesmo sentido da corrente elétrica, né? O sentido da energia elétrica é o mesmo sentido da corrente elétrica. Ela vai do polo positivo para o polo negativo, a energia elétrica. Quando se inverte os polos, ela faz o contrário. Se a gente pensar que fosse o elétron, polo positivo, polo negativo. Inverte-se os sentidos, polo positivo, polo negativo. Depois se inverte os sentidos, polo positivo, polo negativo. E o elétron faz essas inversões, ele gera uma energia elétrica aí, né? Porque ele vai liberando energia elétrica. A cada vez que ele troca de sentido, ele vai liberando energia elétrica para frente. E essa energia elétrica vai percorrendo os cabos, as ligações, né? Até chegar num ponto da usina onde ela chega na subestação, né? Essa subestação é por onde a corrente passa pelo primeiro transformador, que vai reduzir a voltagem. Depois, essa corrente vai passar por estações de distribuição, né? Ela vai passar por outros transformadores e ela vai chegar nas estações de distribuição. Nas estações é feita uma redução maior ainda da voltagem dela, por uso de transformadores também. Aí a intensidade da corrente, a energia elétrica que vem com a corrente, ela diminui. E ela diminui ao ponto de ficar em 127 a 220 volts. Mas a frequência dos elétrons nessas inversões, elas não mudam. A frequência é o número de oscilações que eles fazem durante o movimento deles por um segundo. Essa frequência não altera. Quanto maior a energia elétrica que vem, maior é a frequência dos elétrons.
Então, a gente pode olhar o do chuveiro, a frequência do chuveiro é de 60 Hz, né? A televisão, ela tem uma potência de 45 watts e uma voltagem de 110 a 220 volts. Então, a gente percebe que a televisão é baixa potência e algumas televisões podem ser ligadas no 220. Também, né? Tem como fazer isso também. E a frequência de ligação da televisão, da energia elétrica, 60 Hz. O secador de cabelo, potência de 1.900 watts, é uma potência alta, né? E ele pode ser ligado em 110 volts. Secador de cabelo é um resistor, né? E ele pode ser ligado em 110 volts, né? Ele não usa uma energia elétrica muito alta. E a frequência de ligação do secador é 50 a 60 Hz, né? A chapinha de cabelo é um resistor também, porque libera calor. Ela tem uma potência de 36 a 41 watts e ela pode ser ligada no 110 e no 220 volts. Podemos ligar nos dois. E frequência de 50 a 60 Hz. O computador ele tem uma potência de 500 watts, né? Uma potência pequena, perto do chuveiro, do ferro. E ele pode ser ligado no 127. O computador, né? Um aparelho que utiliza muitos dados e ele pode ser ligado no 127 volts. No 220 não é indicado porque é uma energia alta. Então, para onde é indicado poder ser ligado no 220? Aparelhos que usam muita energia elétrica e que tem uma potência muito alta, como o chuveiro, por exemplo, a geladeira, algumas geladeiras também podem ser ligadas no 220 e aparelhos de potência alta, né? Você acredita que um aparelho pode se danificar ou ter algum efeito se ele for ligado numa voltagem que não é a indicada pelas especificações do aparelho? Sim, né? Se um aparelho de 110 for ligado no 220, ele vai danificar, pode ocorrer um curto-circuito, queimar os fios, ter um incêndio, né? E pegar fogo. Então, é uma sobrecarga, né? A gente falou que tem os disjuntores, mas eles são mais casuais, para se tiver um raio, uma descarga elétrica, entrar pelos fios da casa, né? Passar e chegar no chuveiro, por exemplo, o chuveiro tem que ser isolado, tem que ter um fio terra, porque ele é um dos aparelhos que consomem mais energia. Então, esses aparelhos, o fogão a gás, por exemplo, a geladeira, tem que ter um fio, como a gente vai mostrar no desenho das ligações elétricas numa casa, tem que ter um fio terra desses aparelhos que podem ser ligados no 220, que eles têm uma voltagem alta e uma potência alta, porque eles podem armazenar muita energia, né? Se eles sobrecarregam, se eles têm uma quantidade de energia maior do que eles podem armazenar, a gente pode ter até explosões, queimas de fios, fogo e curto-circuito, né? E danificar as demais ligações da casa, né? As outras ligações também serem perdidas. E se a gente ligar uma lâmpada, por exemplo, que tem 12 volts, como essa incandescente, numa pilha, como a gente vai fazer um circuito elétrico daqui a pouco, se a gente ligar ela numa pilha que tem 1,5 de volt, ela não vai acender, porque ela precisa de uma energia um pouco maior do que 1,5, né? Então, ligar uma lâmpada de 12 numa pilha de 1,5 não vai acender, porque ela usa 12 volts e a pilha tem 1,5 só, né? Você sabe o que quer dizer watts? O símbolo W? É watt, né, gente? É a medida da energia que um aparelho gasta por segundo. É o watt, né? O que quer dizer o V? De volts, né? Nas nossas aulas a gente já viu, né? Vocês devem lembrar.
Volt, o potencial elétrico, né? Um polo positivo, um polo negativo, eles têm potenciais elétricos. Se a gente fizer uma ponte, uma ligação entre o polo positivo e o polo negativo, vai passar energia elétrica e a gente vai ter uma corrente elétrica ali, né? Então, volt é potencial elétrico, né? A tomada tem um potencial elétrico, a tomada é um gerador, né? A tomada das nossas casas é um gerador. Ela tem um potencial elétrico mais alto, de 110 a 220 volts, né? Como a gente viu. Um celular que você vai carregar na parede tem um potencial menor, né? Um celular ele tem um potencial mais baixo, em cerca de 5 a 12 volts, né? Então o celular tem potencial menor, quando a gente liga pelo carregador, passa energia elétrica, passa corrente ali. E H é de hertz, é a frequência, é dos elétrons, porque se a energia elétrica vem dos elétrons, os elétrons têm que oscilar, têm que vibrar para gerar ondas eletromagnéticas, para gerar luz, né? Para gerar energia elétrica. E tem a frequência do movimento dos elétrons. Quanto maior essa frequência, maior é a energia que os elétrons vão emitir, como a gente estudou, e maior é a energia que eles vão ter. A gente estudou espectro de emissão, né, que os átomos que tem na lâmpada, que formam o filamento da lâmpada, por exemplo, eles têm um espectro de emissão deles, né? Então, os elétrons eles vibram numa frequência desses átomos, vão gerar radiação, luz, pela energia elétrica, né? Vão transformar a energia elétrica e vão gerar luz pelo espectro de emissão desses átomos, né? Que depende da frequência dos elétrons. Então, a frequência dos elétrons, ela indica a energia elétrica que está sendo gerada, está sendo transformada e está sendo gerada. Essa energia elétrica ela se transforma em luz, né, em energia luminosa, ou no caso de lâmpadas incandescentes assim, em calor, né? Ela se transforma em calor. E hertz. E qual grandeza você acha que pode ajudar você na avaliação do consumo da energia elétrica da sua casa? A potência, né, gente? Porque a potência é uma medida da energia consumida por segundo. Quanto maior é a potência, maior a energia. E nos aparelhos e na internet, se vocês pesquisarem, tem a potência indicada dos aparelhos. Por exemplo, lâmpada fluorescente é 20 watts. Então, ela gera cerca de 20 joules de energia luminosa por segundo, né? Depois, a gente tem que transformar esse joule em lumen, porque a intensidade luminosa é medida em lumen, né? A potência luminosa, a intensidade luminosa. Mas dá para transformar esses joules em lumes, E a lâmpada incandescente, ela tem uma potência mais baixa do que a lâmpada fluorescente. Então, a lâmpada fluorescente, além dela ser mais econômica e o rendimento dela ser maior, a lâmpada incandescente ainda tem uma potência menor, né? Mais baixa. Então, podemos afirmar que os equipamentos de alta potência são os maiores consumidores de energia? Sim, são aqueles que mais utilizam energia elétrica. Qual aparelho consome mais energia? Eu deixei uma pergunta no final para vocês. Se a gente deixar uma lâmpada de 60 watts, como essa lâmpada fluorescente, ligada, na verdade não, né? Seria 3 dessa, né? Se fosse 3 dessas lâmpadas fluorescentes em uma lâmpada ligada, por 24 horas, ou um chuveiro que tem 5.400 watts de potência, deixasse ele ligado 15 minutos, isso num mês. Quem iria consumir mais energia elétrica? Então, vocês têm pelo lado do chuveiro a potência alta dele. Pelo lado da lâmpada, de 60 watts, uma potência menor, um uso menor, mas bem mais tempo ligada, né? Ligada por 24 horas inteiras. Na verdade, não é por mês, é por 24 horas. Então, se a gente deixar uma lâmpada como essa fluorescente ligada por 24 horas e deixar um chuveiro de 5.400 watts ligado por 15 minutos, quem ia gastar mais energia? Então, tem uma relação da energia gasta
que é a mesma conta que a gente faz para medir o quanto de energia elétrica a gente gastou em um mês, em uma casa, né? Pelo relógio de luz. Tem uma conta que dá para a gente fazer. Na próxima aula a gente vai ver também como fazer essa conta, que a gente subtrai os números de um dia no final do mês, onde a leitura é feita, a medida é feita, menos os números do primeiro dia depois da última medida, né? Da medida anterior. E a gente vai ter uma quantidade de quilowatt-hora. Essa quantidade ela é em energia ela já é calculada em energia, porque o relógio de luz ele está calibrado, ele tem uma potência nominal, ele está numa potência. Então, se você tem 30 dias de medida, vai ser a energia consumida já calculada em energia, né? Em quilowatt-hora. Essa energia ela é a potência vezes o tempo. Então, vamos tentar fazer. Se você pegar a lâmpada fluorescente, ela tem 60 watts de potência, deixar ela ligada por 24 horas. E comparar com um chuveiro que tem 5.400 watts vezes 15 minutos, e aí tem que transformar 15 minutos em horas, né? Vamos lembrar que 15 minutos é 1/4 de hora, né? 15 dividido por 60 dá 1/4, tudo bem? Então, a gente multiplica 5.400 vezes 1/4 para achar a energia consumida pelo chuveiro. E vamos comparar para ver quem dos dois gastou a maior energia, tá? Na próxima aula a gente vai voltar em como calcula a energia do relógio de luz das nossas casas. Tem um experimento, a gente vai montar um circuito, gente. Para esse circuito, vocês vão precisar de lâmpadas incandescentes, como essas lâmpadas incandescentes, né? Só que essas lâmpadas, elas têm 12 volts, né? 12 volts. Elas não vão acender numa pilha com 1,5 volt. Para ligar essas lâmpadas, a gente ou teria que colocar elas no soquete de uma das lâmpadas da nossa casa, porque ela precisa de uma voltagem de 110 para ligar, né? Essa lâmpada, se a gente olhar na caixa as especificações dela, tem a voltagem de 110. Então ela não vai ligar com uma pilha de 1,5 volt. Para acender essa lâmpada, caso vocês tenham alguma sobrando, procurem sempre um uso para elas, né? Se vocês tiverem alguma lâmpada sobrando, para substituir, para repor, igual a gente faz num carro, num diodo, numa lanterna de carro, né? A luz do carro, lanternas, assim, de lanternas, né? Luzes de 3 volts, né? Mais ou menos a 5 volts. Tem algumas lanternas de carros que as lâmpadas delas são de 12 volts, são maiores, né? Mas tem os de 3, os de 5 também. Então a gente pode procurar substituir, repor, né? Na hora que uma parar de funcionar ou queimar, colocar outra no lugar, caso vocês tenham, né? E aqui, para fazer essa experiência, um soquete, né, para montar uns circuitos com lâmpadas de 12 volts, mas só para um exemplo, a gente não vai usar esses, a gente pode fazer em uma outra aula, tá? Mas a gente teria que ter uma fonte que eu estou procurando na internet para achar uma fonte recarregável, ela recarrega sozinha, que ela tenha 12 volts, né? Um gerador de 12 volts, para ligar lâmpadas de 12 volts, né? A gente pode ligar na bateria do carro, porque a bateria do carro, se a gente ligar o motor, deixar o motor ligado, tem a correia, né, do motor, ele está ligado no alternador, e o giro do motor, o alternador ele é um gerador, ele tem um eixo, uma turbina, o giro dessa turbina gera energia elétrica, né? Então, se o motor do carro estiver ligado, o alternador pode gerar energia elétrica. Essa energia elétrica, depois ela vai para a bateria, ela fica armazenada na bateria para ligar as partes elétricas, né? O painel, as luzes elétricas, o vidro, a trava, entre outras funções, né? Para liberar aquela faísca que inicia a queima
da gasolina ou do álcool, do combustível dentro do motor de combustão, né? Na primeira etapa, né? No primeiro tempo de combustão, que é na verdade, no segundo tempo. O primeiro tempo é o carburador, né? Em carros antigos, eles injetam a gasolina no motor. O motor do carro são cilindros, né? São cilindros. Então, o carburador injeta gasolina no cilindro. A primeira etapa é a da injeção. E o bico de ar, o filtro de ar, ele injeta ar também dentro do cilindro. Depois, numa segunda etapa, na verdade, na segunda etapa tem a compressão, né? A compressão na segunda etapa é onde o pistão do cilindro desce. Na terceira etapa, a faísca, essa faísca é originada, uma parte da energia elétrica que vem da bateria também, né? Então, esse circuito a gente pode usar a bateria do carro, mas é mais indicado montar se a gente tiver um gerador recarregável, como esses que eu falei para vocês que eu estou procurando. E assim que eu achar, eu levo na escola para a gente montar circuitos com lâmpadas dessas, né? Hoje, a gente vai usar uma pilha de 1,5 volt, né? Para fazer essa montagem, esse circuito. Eu deixei um questionário para vocês e para responder, eu queria que vocês vissem então. Uma pilha. Gente, muita atenção que você vai precisar ter um fio, tá, elétrico para fazer a montagem. Esse fio você acha em depósitos, em casas de material de construção, e tem que ser fio cerca de 15 a 20 milímetros, né? Eles vão perguntar a espessura. Peça fios de 15 a 20 milímetros, né? Que são esses fios cabinho, né? Então, eles são bons para montagem de circuitos assim de poucas lâmpadas, né? Que a gente está fazendo. A gente vai fazer, eu só vou mostrar, raspar, cortar o fio, a capa dele, próximo das extremidades, né? Para tirar um pouco essa capa, para expor a parte dos fios, né? Dos fios mesmo que estão dentro dele, né? Para até que elas apareçam, elas têm de ter uma medida, a gente vai tirando, desencapando o fio, até que apareça uns 10 centímetros, 5, né? Mais ou menos 5 centímetros a 10 de fio para fora. Quando a gente fizer nessa parte, a gente vai para outra parte do fio, começa a descascar, a tirar, né? Com cuidado para não se machucar, e tirar os fios em volta dos fios por dentro, né? Tirar a capa do fio para expor o fio por dentro. Ele vai aparecer em volta de 5 a 10 centímetros, aí você pode parar. Vamos cortar então. Vocês podem pedir um fio de 2 metros, né? Um fio de 2 metros. E a gente vai usar esse fio para ligar nos terminais da pilha. Aqui eu tenho já um fio já desencapado, né? Ligado nos 2 polos da pilha. Vocês veem que a pilha tem um polo positivo e ela tem um polo negativo, né? O polo positivo, como a gente estudou, é de onde a energia elétrica vai surgir, vai sair, vai percorrer o circuito, vai percorrer os fios do circuito, até que ela vai voltar para o polo negativo da pilha, para recomeçar, né? Quando ela chega no polo negativo, ela passa por dentro e recomeça, né? Volta a ter, porque o polo positivo é onde se gera a energia elétrica. Esse circuito, esse fio, ele tem que ligar as outras 2 pontas do fio. Uma coisa, né? Quando a gente desencapou a extremidade as 2 extremidades do fio, a gente obteve um fio daquela forma como eu tinha mostrado para vocês, né? Igual a esse aqui. Aí, agora a gente teria que cortar ao meio esse fio e desencapar nas outras extremidades também. Aqui eu já coloquei dentro isso é um diodo, né? É um emissor de luz. Ele tem 2 pernas dentro dele e um filete de metal. Eles têm que estar encostados para corrente elétrica passar das placas, entrar pelas pernas e acender a luz.
Aqui eu pus as outras duas pontas do fio que eu cortei ao meio e já coloquei para dentro. Eu já desencapei elas, estão desencapadas, 5 a 10 centímetros de fio aparecendo, e coloquei para dentro junto das pernas do diodo. Está ligado, né, o circuito. Polo positivo, polo negativo da pilha, e na outra ponta do fio, polo positivo e polo negativo, né, ligados nas pernas do diodo. Quando a gente encostar o fio nas pernas do diodo, acende a lâmpada, né? Só com a energia elétrica que vem da pilha. Então a pilha de 1,5 volt, o polo positivo gerou energia elétrica, saiu do polo positivo, percorreu o fio, chegou no polo positivo do fio, que estava ligado com as pernas do diodo, e acendeu, né? Então você vê que essa lâmpada, o diodo, ele é uma lâmpada de 3 volts, né? Ele tem uma voltagem baixa que dá para acender usando uma pilha, né? Então, procurem, se alguém tiver uma lanterna dessas pequenas em casa, ou lâmpadas assim de pisca, né? Lâmpadas que a gente usa, que são lâmpadas pequenas, mas são diodos também, né? Pela corrente elétrica que chega neles quando eles estão naqueles fios, acendem essas lâmpadas. Quem tiver essas lâmpadas pequenas em casa, pode usar também, que elas também servem. Elas têm uma voltagem, tem 3 volts, né? Lâmpadas de 12 já não iam ligar, tá? Como vocês iriam ver se eu fizesse. Mas eu tô procurando, até quando a gente voltar, eu espero ter encontrado um gerador carregável, que é desses, gente, que carrega sozinho, né? Como se fosse um celular, um carregador de pilha, né? Na verdade, o que eu estava pensando era isso, um carregador de pilha. É um gerador e ele, se a gente ligar os terminais do fio do soquete dessa lâmpada nos polos do carregador portátil, né? Aquele carregador portátil, ele fornece em 12 volts, aí a lâmpada ia acender. Então a lâmpada ligada, vejam, montamos um circuito elétrico com uma pilha e um diodo, uma lâmpada, né? E se fosse com duas lâmpadas dessa lado a lado, duas lâmpadas lado a lado, como está aqui. Se a gente tivesse outro diodo igual a esse, né? A gente tem, mas lado a lado, e essa lâmpada estivesse ligada no mesmo fio que a gente está ligando nesse diodo. Para isso, a gente teria que descascar o fio, né? A cerca de 5 a 10 centímetros de distância, né? E ligar essa lâmpada nele, encostar para ela pegar, para ela ligar. Seriam duas lâmpadas ligadas, né? Uma ligação de duas lâmpadas lado a lado. A gente chama de ligação em série. É igual os fios de pisca mesmo, né? Porque essas lâmpadas são lâmpadas de pisca, porque elas estão em série, elas estão ligadas lado a lado e elas estão recebendo todas a mesma corrente elétrica, a mesma energia elétrica. Então, se a gente tivesse outra lâmpada ligada lado a lado no mesmo fio, a gente teria uma ligação em série. Na ligação em série, elas têm a mesma corrente elétrica, mas a tensão que está sendo dada para elas, né? Lembrando que a tensão é o que gera a energia elétrica para ela passar, tá? Então, tensões diferentes, uma tensão menor gera uma energia elétrica menor. A diferença de potencial, né? Então, uma diferença de potencial entre um polo positivo e um polo negativo menor gera uma corrente elétrica menor. Em duas lâmpadas ligadas lado a lado, a corrente é a mesma, mas a tensão iria se dividir. Ela teria que entrar nessa lâmpada e, como ela está entrando nessa lâmpada, 1,5 volt. Mas não é a mesma coisa, porque duas lâmpadas no mesmo fio lado a lado, esse 1,5 volt da pilha, ele iria se dividir, ele ia ter que se dividir entre as duas lâmpadas para ligar as duas, ele não ia dar conta e ele ia ter que se dividir
e de acordo com a resistência, né? Tem uma lei que chama Lei de Ohm, que fala que a tensão em duas lâmpadas, quando elas estão lado a lado no mesmo fio, que é série, elas se dividem pelas resistências, é inverso das resistências. Então, se esse diodo dessa lanterna tem uma resistência menor, ela vai receber uma tensão maior. Se esse diodo, se essa lâmpada tem uma resistência maior, ela vai receber uma tensão menor. É uma razão inversa, tá? Então, a corrente que elas estão recebendo é igual, mas a tensão é inversa da resistência. Então, tem como determinar se a gente estiver no laboratório. Eu vou levar vocês para o laboratório de física para medir a resistência, ou mesmo que eu leve os dados em dados para a gente anotar, mas para a gente ver que se a resistência é grande, a tensão que aquela lâmpada recebe é pequena, se elas estão ligadas lado a lado. E se fossem 3 lâmpadas lado a lado? Se a gente tivesse mais uma lâmpada, 3 lâmpadas lado a lado ligadas no mesmo fio, a energia elétrica seria a mesma, a corrente elétrica a mesma, mas a tensão ia se dividir pelas 3, de acordo com a resistência. Lâmpadas de resistência mais baixa iam receber uma tensão maior, né? Uma voltagem maior, iam ficar com uma parte maior da voltagem. A energia não se perde, ela se transforma, ela ia se dividir de acordo com a resistência, né? Então, lâmpadas lado a lado é em série, a corrente é igual, mas a tensão se divide pela resistência, é inversa da resistência, né? Então, o brilho, para responder também o questionário da apostila, o brilho não seria o mesmo. Em lâmpadas ligadas lado a lado, o brilho delas iria diminuir. Na verdade, vou fazer como pergunta: o que vocês acham? Porque se a tensão iria se reduzir, se a tensão ia diminuir, o brilho é a potência, né? A potência tem uma relação também, mas a potência é a energia, é a medida da energia que a lâmpada usa por segundo. Se a tensão que chegasse nessa lâmpada fosse menor, fosse mais baixa, a potência dela ia diminuir também. Então, se a tensão diminui, a potência diminui. Então, lâmpadas que recebem uma tensão menor, nessa divisão que a gente está estudando como ela é feita, né? Quando as lâmpadas estão lado a lado, elas vão ter uma potência menor. O brilho delas, né? A potência seria o brilho ia ficar menor, então, nas lâmpadas que iam receber uma tensão menor, né? Isso é porque elas iam ter uma resistência maior, né? Aí, se a gente mudasse a forma como o circuito é montado e ao invés de ligar no mesmo fio lâmpadas lado a lado, a gente pegasse esses fios e cortasse pedaços deles aqui, ligasse, deixando desencapado, com 5 a 10 centímetros com o fio aparecendo, tá? O fio condutor mesmo. Deixasse 5 a 10 centímetros desencapado e fechasse, ligasse essas duas pontas, e ligasse uma lâmpada aqui, né? Na verdade, aqui não, no nó não. Antes do nó, tá? Entre as ligações dos terminais da pilha e esse primeiro nó. Se a gente ligasse uma lâmpada entre os terminais da pilha e esse primeiro nó, vamos só para representar, se a gente colocasse essa lâmpada aqui, né? Aqui seria o nó, esse primeiro nó, e a gente colocasse uma lâmpada antes desse primeiro nó. Depois a gente pegaria, juntaria outras duas partes do circuito, descascando, fizesse outro nó e ligasse outra lâmpada entre o primeiro nó e o segundo nó agora. Fizesse uma ligação entre o primeiro e o segundo nó, colocando ali uma outra lâmpada. E num outro ramo, né, usando esse segundo nó, fizesse mais um nó e ligasse essa lâmpada nesse nó, né? Ou antes dele, né? Descascaria os fios e colocasse uma lâmpada antes dele. A gente teria ramos diferentes. Esse circuito
as lâmpadas não estariam ligadas lado a lado, elas estariam ligadas em fases diferentes, né? Seriam as fases, é como a gente fazer em fases no chuveiro, quando a gente vai ligar o chuveiro em casa, e a ligação é dividida em paralelo, né? A tensão no chuveiro, por exemplo, está em paralelo, porque são duas fases. Então, como a gente estudou em aparelhos de 220 volts, são duas fases ligadas e duas neutras, né? Então, aparelhos de duas fases estão ligados em paralelo. Eles são ligados em paralelo, como o chuveiro, por exemplo, porque se tiver uma sobrecarga, e como a gente estudou os aparelhos de 220, eles são ligados em duas fases já para se prevenir de uma sobrecarga, né? Caso eles estejam usando mais energia na fase maior, que é a fase de 220, o disjuntor desarma e eles voltam para a fase menor, fase de 110, né, ou 127 volts. Então eles são ligados para se prevenir de ter sobrecarga nos circuitos, nos fios da casa. A ligação em paralelo, então o chuveiro, a ligação dos fios do chuveiro é feita assim, em duas fases, porque a gente separa os ramos, as partes, né, do fio. A gente divide ele, então a gente faz uma fase ser o primeiro ramo, a outra fase, a segunda fase do chuveiro, ser o ramo posterior, o ramo depois, né? Aqui a gente estaria montando um circuito de 3 fases ligadas, né? E essas fases, elas preservam uma sobrecarga, porque se tiver uma sobrecarga no primeiro ramo, ela não passa para o segundo ramo. Por quê? Porque a corrente elétrica ela não vai passar. A corrente elétrica ela não é igual na ligação em paralelo. Ela se divide pelas resistências também dos aparelhos, né? Então, assim, o aparelho que tem uma resistência maior vai receber uma corrente menor. Então, no chuveiro, na fase de 220, a fase maior dele, ele está recebendo uma tensão grande ali, né? Uma tensão grande, e o chuveiro ele está dividido em ramos, em partes, né? Em fases. Uma dessas fases do 220, ela está com uma corrente elétrica recebendo uma corrente elétrica, né? Uma das fases do 220, tem outras também, né? 220 é uma ligação que ela tem várias fases dentro dela. Na verdade, é uma fase só, mas os fios, eles são ligados, eles são... esses nós que a gente falou, tem mais de um nó, mas a fase é uma só. Mas a corrente elétrica, quando ela entra pela fase 220, ela não passa para os outros nós, né? Quando chega um nó e começa um outro ramo do circuito, a corrente não chega. Ou se ela chega bem baixa, pequena. Por quê? Porque tem o disjuntor. E se ele receber uma corrente elétrica maior do que o fio pode receber, ele desarma e para de passar corrente ali. Como o disjuntor vai saber? O disjuntor ele vai perceber porque na fase 220, que usa uma energia maior do chuveiro, a corrente elétrica ela se divide pela resistência dos resistores. Tem resistores que tem fases que tem poucos resistores, né? A fase é o circuito, é um caminho, né, que a corrente está passando nele. E nesses caminhos tem os resistores. Na fase de 220, tem caminhos que tem um resistor, tem caminhos que tem 2, tem caminhos que tem 3 resistores. Então, a fase de 220, no caminho que tem 3 resistores, recebe uma tensão menor. É aquela temperatura maior do chuveiro, né? Quando você liga o chuveiro na temperatura mais alta, você está ativando o caminho da corrente elétrica, onde tem mais resistores ali. E ele está recebendo uma tensão, uma corrente menor que está passando ali, né? Se tiver uma sobrecarga, essa corrente vai entrar por esse caminho, né, na fase, e o disjuntor vai desarmar, porque ele vai perceber uma corrente elétrica maior do que a deveria
a que deveria passar por aquela fase, por aquele caminho, né? Ele está ligado no 220, mas ele tem 3 resistores e a corrente dele deveria ser pequena. Um caminho que a corrente deveria ser alta é um caminho que tem um resistor só, ou menos resistores, porque a corrente é maior se a resistência é menor. Então, se a gente pegar um caminho que tem poucos resistores, a corrente ali tem que ser mais alta. Se tiver uma sobrecarga pequena, até continua passando corrente elétrica por aquele caminho, mas nos outros caminhos onde a corrente teria que ser menor, o disjuntor desarma e não deixa passar corrente elétrica por aquele caminho. Então, só vai passar corrente elétrica pelos caminhos onde a corrente elétrica ela for maior, quando tiver menos resistência, pouca resistência. Nos caminhos que tiver mais resistências, a corrente tem que ser menor. E o disjuntor ele controla isso. Então ele não deixa ter uma sobrecarga. Se a gente receber uma descarga elétrica ou tiver uma sobrecarga na própria casa mesmo, o disjuntor não deixa e ele desarma. E nessa ligação em paralelo, ela é feita para prevenir isso, porque a corrente é independente. A corrente que passa no primeiro caminho, que tem um resistor só, ela é alta. E a corrente que passa num segundo caminho, se ele tiver 2 resistores, a corrente vai diminuir um pouco. E no terceiro caminho, se tiver mais resistores, a corrente tem que ser pequena. Então a corrente é separada para ela não queimar os fios, né? Para ela não sobrecarregar os fios e para ela ser alta só nos caminhos onde ela pode ser alta. Tem um limite também, mas ela só pode ser alta nos caminhos onde ela pode ser alta, que é pela lei de Ohm, onde tem menos resistências para ela. Então, nessa ligação em paralelo, se a gente ligasse mais lâmpadas nesses caminhos, né, do circuito, eles teriam correntes independentes. E essas correntes seriam de acordo com a resistência dessas lâmpadas. Se as lâmpadas tivessem uma resistência maior, a corrente passando por elas seria menor. Então, por exemplo, o brilho dessa lâmpada, a luz dessa lâmpada seria menor se ele tivesse num caminho onde tivesse mais resistências. Se a lâmpada, essa que a gente ligou, ela estiver num caminho onde tem menos resistência, a luz que ela emite, o brilho dela vai ser maior, né? Porque ela vai estar recebendo uma corrente elétrica mais alta e vai estar gerando uma luz maior, né? E então, se o circuito é em paralelo, ele está separado em partes, em caminhos, a luz é diretamente proporcional à corrente elétrica. E a corrente é inversa da resistência, gente. Essas duas grandezas, elas vão ser sempre assim, porque se a resistência é grande, a corrente tem que ser pequena, tá? É o inverso. Se a corrente é grande, a resistência é pequena. E essas ligações em paralelo, a gente pode perceber que se a gente montar circuitos assim, a lâmpada que tem menor resistência ou está no caminho que tem menos resistência, ela vai acender mais, ela vai ligar mais, essa por exemplo, né, do que lâmpadas que têm mais resistência se elas forem colocadas em caminhos onde tem mais resistência, né, nesses caminhos, elas vão receber uma corrente menor e elas vão acender menos, tá? A potência ela é proporcional com a corrente também, do mesmo jeito que com a tensão. A gente vai estudar nas próximas aulas que potência é tensão vezes a corrente, né? Então, a potência que é a luz emitida depende da tensão que o diodo está recebendo e depende da corrente que está subindo nele, né? Que está entrando nele também. Então, nessa parte do questionário, se lâmpadas estão cima, meio e embaixo, né? Como eu coloquei lá, mas é em paralelo. Se elas estão em caminhos diferentes, elas não vão receber a mesma corrente, só se elas estiverem com a mesma resistência, né? Se os caminhos do circuito que elas estão têm a mesma resistência, elas vão acender com a mesma corrente.
Mas caso a gente ligue lâmpadas diferentes que não tenham a mesma resistência, vai depender da resistência. Se a lâmpada está no caminho que tem mais resistência, ela vai acender menos, porque ela está recebendo menos corrente. Corrente é inversa da resistência, né? E 3 lâmpadas em caminhos diferentes também, depende da resistência. A lâmpada que tiver com a maior resistência acenderá menos, porque a potência depende da corrente, e a corrente ali é menor, porque a resistência é maior, tá? E tem uma questão que a gente associa pilhas lado a lado, uma pilha do lado da outra. Essas pilhas são geradores nossos, né, nessa experiência. E aqui dá para mostrar para vocês que se a gente ligasse 2 pilhas, associasse e deixasse elas juntas, lado a lado, a gente estaria aumentando a voltagem, né? Lembra que a pilha é 1,5 volt. Se deixasse as pilhas assim lado a lado, elas teriam 3 volts, porque soma, tá? Então, a gente vai estudar também associação de geradores. 2 geradores lado a lado somam as voltagens deles. Uma pilha 1,5, 2 pilhas, 3 volts, tá? Aí, nesse caso, eu sei que vocês podem estar pensando nisso, então se a gente tiver 6 pilhas, ou 8 pilhas, na verdade, porque 8 vezes 1,5 dá 12, a gente poderia acender uma lâmpada incandescente igual a essa de 12 volts, porque 2 pilhas, 1,5 volt para cada, daria 3. Vezes 4, né? Então teria que ter 2 vezes 4, 8 pilhas, né? 8 pilhas lado a lado, dá para acender uma lâmpada de 12 volts igual a essa aqui, porque aí a voltagem fica igual, né? Não dá para acender com uma só, com 8 volts. E para fazer isso a gente associa 8 pilhas de 1,5 porque dá 12 volts, né? Então, uma associação de pilhas lado a lado, ela aumenta a voltagem, ela aumenta a tensão e faz acender o diodo ou a lâmpada. Vocês, no questionário, uma das perguntas é sobre se associar a mais de uma pilha, o que acontece com o brilho da lâmpada? Ela se torna maior, falando de uma lâmpada só, tá? Porque ela está recebendo uma tensão maior. A associação de 2 ou mais pilhas é a soma das tensões de uma pilha, né? É a soma das voltagens. Tudo bem? Então, eu espero que vocês possam fazer as atividades do questionário que eu deixei. E se tiver alguma dúvida, podem falar comigo, tá? Escrever, me chamar. E a gente vai se falando então, tá bom, gente? Um abraço para todos, até mais.